Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro? Bem-vindos! Aula de História, Geografia e Português, Língua Portuguesa. Quarto ano A e B, professora Aline Salles, segundo bimestre. História, livro de História e Geografia na parte de História. Unidade 3, Tensão no Nordeste, Revolta de Beckman, página 44. Tensão no Nordeste, Revolta de Beckman, página 44. Começando. Tensão no Nordeste. Após a saída dos holandeses do Nordeste, muitos lugares da região passaram por dificuldades econômicas, o que gerou diversos conflitos envolvendo os colonos e os representantes do governo português. Revolta de Beckman. No Maranhão, a oferta de produtos manufaturados era pouca, e mesmo os fazendeiros mais ricos tinham dificuldade em conseguir produtos europeus e escravos vindos da África. Para resolver o problema, o governo português prometeu ajuda aos maranhenses por meio da Companhia Geral do Comércio do Maranhão, que foi criada em 1681 e tinha como missão facilitar a entrada de alguns produtos na região e promover a venda do açúcar maranhense. Contudo, a companhia não cumpriu as promessas, o que gerou muitas revoltas em São Luís. Os moradores assumiram o governo da região em 1684, liderados pelos irmãos Beckman, Manuel e Thomas. Por esse motivo, o movimento ficou conhecido como Revolta de Beckman. Thomas foi a Lisboa buscar ajuda financeira com os portugueses, enquanto Manuel permaneceu no Maranhão. O governo português, contudo, não aceitou as propostas dos irmãos Beckman e ainda condenou Manuel Beckman ao enforcamento. O governo português, contudo, não aceitou as propostas dos irmãos Beckman e ainda condenou Manuel Beckman ao enforcamento. Manufaturado. O que significa manufaturado? Resultado de trabalho realizado manualmente ou em máquinas caseiras. Repetindo, manufaturado. Resultado de trabalho realizado manualmente ou em máquinas caseiras. Aqui nós temos atividades. Leia o texto e responda. Vocês irão fazer no caderno de vocês, tá? Façam um cabeçalho completo e coloquem lá história e façam as questões. Copiem e deixem o número de linhas para responder. Para responder essas questões, é só voltar no texto, na página 44, esse que acabamos de ler, e ler novamente para poder responder essas três questões. Leia o texto Revolta de Beckman na página 44 para poder responder essas questões. Copie no caderno de vocês. Façam um cabeçalho completo. História, questão 1, questão 2 e questão 3. Deixe o número de linhas necessário para responder, certo? Continuando. Revolta de Beckman foi uma rebelião nativista ocorrida na cidade de São Luís em 1684. Professora, eu não sei o que é nativista. O que é? Relativo a nativismo. Atitude ou política de favorecer os habitantes nativos de um país. Repetindo, nativista. Relativo a nativismo. Atitude ou política de favorecer os habitantes nativos de um país. Revolta de Beckman foi uma rebelião nativista ocorrida na cidade de São Luís em 1684. Guerra dos Mascates.
Guerra dos Mascates, página 45. A retirada dos holandeses afetou bastante a região central de Pernambuco, onde se localizavam Recife e Olinda. Os produtores de açúcar de Olinda passaram a enfrentar a concorrência dos holandeses, que ocuparam outras regiões na América para produzir açúcar com as técnicas que haviam desenvolvido no Brasil. Além disso, essa concorrência fez cair o preço do açúcar, o que agravou a situação financeira dos olindenses. Enquanto Olinda passava por dificuldades, o povoado do Recife seguia desenvolvendo-se graças à intensa atividade de seus comerciantes, chamados também de mascates. Esses comerciantes passaram a fazer diversos empréstimos aos fazendeiros olindenses. Embora estivessem em dificuldades financeiras, os fazendeiros de Olinda ainda detinham o controle político da região. Assim, decidiram aumentar as cobranças de impostos sobre os povoados próximos, incluindo o Recife. Essa cobrança desagradou bastante aos comerciantes do Recife, que conseguiram que o povoado fosse elevado à categoria de vila em 1709. Assim, seus habitantes não precisariam mais pagar impostos aos administradores de Olinda. Revoltados com a nova situação, um grupo de olindenses invadiu o Recife em 1710, com o objetivo de assumir o controle da vila, dando início ao conflito que ficou conhecido como Guerra dos Mascates. Essa revolta só foi resolvida em 1711, quando o governo português nomeou um novo governador em Pernambuco, que tomou medidas favoráveis aos mascates. Voltando, essa revolta só foi resolvida em 1711, quando o governo português nomeou um novo governador em Pernambuco, que tomou medidas favoráveis aos mascates. Certo? Geografia. Lá na parte de geografia, lá quase no meio do livro, certo? Na página 171, unidade 3, problemas ambientais no campo, página 171, problemas ambientais no campo, página 171, na parte de geografia. A zona rural tem seus próprios problemas ambientais. O desgaste do solo em razão da produção excessiva e a contaminação da água são alguns deles. Quando os grandes fazendeiros exploram demais determinada porção de terra, sem respeitar os ciclos da natureza, ou seja, o tempo que a terra leva para se recuperar e poder voltar a produzir, há um grande desgaste do solo. Essa terra, que antes era fértil, passa a não produzir mais como antes. Isso é muito comum nas terras ocupadas com plantações de cana-de-açúcar, isto é, os canaviais, quando os fazendeiros exploram demais determinada porção de terra sem respeitar os ciclos da natureza, ou seja, o tempo que a terra leva para se recuperar e poder voltar a produzir, há um grande desgaste do solo. A seguir, vocês irão assistir um vídeo. Vou dar um play aqui no vídeo. Espero que vocês gostem. Os problemas ambientais têm se intensificado no meio rural brasileiro. A perda de fertilidade dos solos, o desaparecimento de nascentes e o assoreamento dos cursos d'água são crescentes. Agricultores e pecuaristas estão entre os mais prejudicados.
Por isso, para prevenir os impactos ambientais causados pela atividade agropecuária e que determinam danos ao meio ambiente e prejuízos para o produtor, se torna necessário conhecê-los bem. Só assim será possível proteger o solo contra a erosão, melhorar o abastecimento do lençol freático, conservar as nascentes e proteger os cursos d'água do assoreamento. Aqui serão apresentadas técnicas e estratégias de prevenção e controle de impactos ambientais, para que o produtor rural possa garantir a sustentabilidade do seu negócio em termos ambientais e econômicos. O conteúdo está dividido em 6 módulos. No primeiro, Fundamentos da Preservação Ambiental e Benefícios para a Propriedade Rural. Você conhece os tipos de impactos ambientais no meio rural e os problemas que causam, além dos benefícios que a propriedade pode ter com a prevenção. O módulo Manutenção da Cobertura Vegetal ensina estratégias e técnicas para manter a cobertura vegetal ou restaurar as áreas degradadas. Já no módulo Manejo do Solo, você conhece práticas de conservação do solo, técnicas de cultivo de baixo impacto e o manejo adequado das pastagens. O módulo Sistemas de Criação de Animais em Confinamento, por sua vez, ensina estratégias de tratamento e destinação correta dos resíduos para prevenir e controlar o impacto na propriedade. No módulo Construções Rurais, você conhece os impactos ambientais das construções no meio rural e as técnicas utilizadas para preveni-los. Por fim, o módulo Recursos Hídricos aborda as práticas de conservação de nascentes, tanto no nível da propriedade como da região da propriedade. Todos esses conteúdos serão estudados sob a orientação do professor Ulisses Costa Freire, que é engenheiro florestal, mestre em entomologia, especialista em gestão ambiental e instrutor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde ministra cursos na área ambiental. O objetivo desse curso é conhecer os impactos ambientais que podem acontecer numa propriedade rural. Conhecer também os aspectos que geram esses impactos. O conhecimento dos aspectos e impactos permite fazer uma prevenção em todas as atividades da propriedade que forem desenvolvidas. E, finalmente, vão ser apresentados as técnicas e as estratégias de controle dos impactos que já ocorreram. Com o professor Ulisses, veremos que, em tempos recentes, os problemas ambientais passaram a proporcionar perdas econômicas para muitos produtores rurais, devido ao aumento do custo com insumos. E que trabalhar para prevenir e controlar os impactos ambientais das atividades agropecuárias significa reduzir estas perdas econômicas no futuro. Bom, crianças, é aquilo que a gente estava conversando, né? Que nós devemos respeitar os ciclos da natureza, né? A terra, ela leva um determinado tempo para se recuperar e voltar a produzir, e a gente tem que respeitar isso, certo? Uso de agrotóxicos, página 172. O uso de agrotóxicos, página 172. São muitos os problemas ambientais da zona rural, já que diversas formas de cultivo podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Um dos problemas mais recorrentes é o uso de agrotóxicos, isto é, substâncias químicas e artificiais usadas para afastar e eliminar pragas das plantações, que são bastante prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente. No entanto, há trabalhadores rurais que não utilizam nenhum tipo de agrotóxico na plantação, apenas produtos naturais. Eles respeitam o ciclo da natureza, plantando cada verdura, legume ou fruta de acordo com a melhor época do ano. Isso faz com que esses alimentos sejam muito mais saudáveis do que aqueles cultivados convencionalmente.
Esses produtores também criam animais de acordo com o mesmo princípio de respeito à natureza. As vacas não são confinadas em pequenos estábulos e as galinhas botam ovos de acordo com a sua condição natural, isto é, não são estimuladas por métodos artificiais a botar ovos mais rapidamente. Chamamos esse tipo de produção de agropecuária orgânica e sustentável, tá? Chamamos esse tipo de produção de agropecuária orgânica e sustentável. No caderno de vocês, número 1. Em seu município, há produtores orgânicos ou feiras de produtos orgânicos? Converse com seus pais ou responsáveis sobre a qualidade dos alimentos orgânicos, tá? Número 1. No caderno de vocês de geografia. Em seu município, há produtores orgânicos ou feiras de produtos orgânicos? Converse com seus pais ou responsáveis sobre a qualidade dos alimentos orgânicos, tá? E vocês vão escrever no caderno de vocês sobre essa conversa que vocês tiveram com os pais de vocês ou responsáveis, certo? Escrevam no caderno sobre essa conversa, tá? Em seu município, há produtores orgânicos ou feiras de produtos orgânicos. Converse com seus pais ou responsáveis sobre a qualidade dos alimentos orgânicos. Língua portuguesa, livro de português, tá? Brincando com as palavras. Páginas 97, 98, 99 e 100. Travessão, parênteses, aspas. Página 97. Começando na página 97. Travessão, parênteses, aspa. Há diversos recursos para organizar o texto e deixá-lo mais claro. Há diversos recursos para organizar o texto e deixá-lo mais claro. O travessão tem, entre outras, a função de indicar a fala de uma pessoa ou de um personagem num diálogo. Para iniciar uma frase com travessão, devemos colocá-lo na mesma direção do parágrafo. Exemplo, prestem atenção aí. Para iniciar uma frase com travessão, devemos colocá-lo na mesma direção do parágrafo. Exemplo, Julinho chegou curioso. Oi, se vocês observarem, na frente tem um travessão. Tem que ficar na mesma direção do parágrafo, do primeiro parágrafo, de Julinho, ó. Julinho chegou curioso. O travessão, tá? Ele inicia na mesma direção do parágrafo de cima, ó, bem embaixo, né? Tem que ser na mesma direção. Julinho chegou curioso. Oi, como você se chama? Meu nome é Renato. Você conhece o Flávio? Sim, ele é meu vizinho. Para iniciar uma frase com travessão, devemos colocá-lo na mesma direção do parágrafo, tá? Observem aí de novo o exemplo. Julinho chegou curioso. Oi, como você se chama? Meu nome é Renato. Você conhece o Flávio? Sim, ele é meu vizinho. O travessão tem, entre outras, a função de indicar a fala de uma pessoa ou de um personagem no diálogo, tá? Para iniciar uma frase com travessão, vocês devem colocá-lo na mesma direção do parágrafo, tá? Não esqueçam disso, não esqueçam disso. Para iniciar uma frase com travessão, vocês devem colocá-lo na mesma direção do parágrafo. Os parênteses são usados para explicar algo ou isolar um comentário. Exemplo, a menina alta, goleira do nosso time, é minha amiga. Os parênteses são usados para explicar algo ou isolar um comentário. Exemplo, a menina alta, goleira do nosso time, é minha amiga. As aspas são sinais usados, entre outras funções, para indicar uma citação ou o título de uma obra ou
ainda para destacar alguma palavra ou expressão. As aspas são sinais usados, entre outras funções, para indicar uma citação ou um título de uma obra, ou ainda para destacar alguma palavra ou expressão. Exemplos: não faça para os outros o que você não gostaria que lhe fizesse, dizia a vovó. Nessa frase aí tem aspas. Não faça para os outros o que você não gostaria que lhe fizesse, dizia a vovó. Meu filme preferido é A Noviça Rebelde. Meu filme preferido é A Noviça Rebelde. Messi tem o apelido de A Pulga. Messi tem o apelido de A Pulga. As aspas são sinais usados, entre outras funções, para indicar uma citação ou o título de uma obra, ou ainda para destacar alguma palavra ou expressão. Página 98. Atividades. Número 1. Há 2 modos de anunciar a fala do personagem. Observe-os a seguir. Use travessões para anunciar a fala nos diálogos a seguir. Há 2 modos de anunciar a fala do personagem. Observe-os a seguir. Use travessões para anunciar a fala nos diálogos a seguir. Número 1. Com um travessão. Mamãe perguntou: você quer leite? 2. Com 2 travessões. Você quer leite? Perguntou a mamãe. Tá? Há 2 modos de anunciar a fala do personagem. Observe-os a seguir. Aqui nós temos 2 exemplos. Use travessões para anunciar a fala nos diálogos a seguir. Com um travessão, mamãe perguntou: você quer leite? Número 2. Com 2 travessões. Você quer leite? Perguntou a mamãe. Letra A. Papai perguntou. Aí vocês vão usar os travessões, tá bom? Para anunciar a fala nos diálogos aí. Certo? Tanto na letra A como na letra B. Use travessões para anunciar a fala nos diálogos a seguir. Tanto na letra A como na letra B. Número 2. Coloque as aspas onde necessário. Letra A. Meu lema é este: devagar e sempre. Letra B. Quem ousa dizer: desta água não beberei. Letra C. Ela fala para o feirante: está fresco? Letra D. Parece que não consegue fazer nada. É um gênio. Coloque as aspas onde for necessário. Letra A ficará como exemplo. Meu lema é este: devagar e sempre. Vocês vão colocar as aspas devagar e sempre, né? Aspa, devagar e sempre. Aspa de novo, tá? Meu lema é este: devagar e sempre. Devagar e sempre é onde vocês vão colocar as aspas, tá bom? Aspas, devagar e sempre, fecha aspas, tá bom? Coloque aí na letra A. Meu lema é este: devagar e sempre. Devagar e sempre é onde ficará as aspas, tá bom? Aspas, devagar e sempre, aí aspa de novo, fecha a aspa lá, depois do ponto de exclamação, certo? Número 3. Aplique os parênteses nos lugares corretos. Aplique os parênteses nos lugares corretos. Letra A. Quando eu era campelão de São Francisco de Paula, contava um padre velho, aconteceu-me uma aventura extraordinária. Letra A, repetindo. Quando eu era capelão de São Francisco de Paula, contava um padre velho, aconteceu-me uma aventura extraordinária. Onde vocês vão colocar os parênteses aí? Vou deixar a letra A como exemplo. Quando eu era capelão de São Francisco de Paula, abre parênteses, né? Contava um padre velho, fecha parênteses, certo? Quando eu era capelão de São Francisco de Paula, parênteses, abre o parênteses lá,
contava um padre velho, fecha o parênteses. Aconteceu-me uma aventura extraordinária. Vocês vão ler a letra B e vocês irão aplicar os parênteses aí nos lugares corretos. Número 3, aplique os parênteses nos lugares corretos. Letra A, quando eu era capelão de São Francisco de Paula, abre o parênteses, contava um padre velho, fecha o parênteses lá, coloca o parênteses de novo. Aconteceu-me uma aventura extraordinária. Na letra B, vocês vão fazer a mesma coisa. Aplique os parênteses nos lugares corretos. Página 99. 4. Observe a fotografia a seguir e invente um pequeno diálogo inspirado nela. Não se esqueça de empregar corretamente o travessão. Usem a criatividade de vocês aí. Observe a fotografia a seguir e invente um pequeno diálogo inspirado nela. Não se esqueça de empregar corretamente o travessão. Usem a criatividade de vocês. Observe a fotografia e invente um pequeno diálogo inspirado nela. Uma pequena conversa, tá? Baseado nessa imagem que vocês estão olhando aí, nessa fotografia aí. Usem a criatividade de vocês. Saiba mais. Na aula passada eu coloquei para vocês um vídeo, né, em Libras no nosso alfabeto, né? Língua Brasileira de Sinais, Libras. No texto Mingau e o Pinheiro Torto, você viu que Marcelo é surdo e se comunica pelo alfabeto manual, também chamado de datilológico brasileiro. Esse alfabeto é, em geral, usado como complemento da língua brasileira de sinais. Libras. A Libras é composta de gestos, sinais, expressões faciais e etc., que equivalem a palavras. É por meio dessa língua que pessoas com surdez ou deficiência auditiva se comunicam. Vejamos então o alfabeto manual. Lembram que na aula passada eu coloquei um vídeo para vocês aprenderem o alfabeto, né, em Libras? Aí na imagem vocês estão olhando de novo, né, para aprender novamente. Observe a imagem na página 100 agora, para a página 100. Brincando com a criatividade. Número 1. Agora você vai brincar de adivinha. Antes de responder, porém, descubra a pergunta que está no alfabeto manual. Traduza a adivinha, escreva e responda. Você pode consultar o alfabeto que está na página 99. Tá? Vocês podem consultar o alfabeto que está na página 99 para realizar essa atividade da página 100. Número 1. Agora você vai brincar de adivinha. Antes de responder, porém, descubra a pergunta que está no alfabeto manual. Traduza a adivinha, escreva e responda. Você pode consultar o alfabeto que está na página 99. Vocês podem consultar o alfabeto que está na página 99 para a realização dessa atividade da página 100, brincando com a criatividade. Gramática. Livro de gramática tem atividades para vocês fazerem. Página 61, 62 e 63, tá? Sobre travessão, parêntese e aspas. Páginas 61, 62 e 63, livro de gramática. Só ir lendo e respondendo, certo? Livro de gramática, página 61, 62 e 63. Atividades sobre travessão, parênteses e aspas, tá? Página 61, 62 e 63. Caligrafia, página 28. Atividade também para vocês fazerem. Caligrafia, página 28. Crianças, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Beijos!